Olá, pessoal do canal do Professor Fabinácio. Eu hoje estou aqui para falar de um tema que foi muito solicitado, né? O pessoal está preocupado aí com a prova de São Paulo, questão dissertativa, estudo de caso. Como é que é isso, professor? O que é um estudo de caso? O que é uma... né? Então, muitas perguntas. E antes da gente começar, eu até pretendo fazer isso no canal. Eu queria saber se você acha interessante, porque eu sempre falo uma coisa, a gente só aprende a escrever escrevendo e lendo, né? Tanto é que o penúltimo livro que eu li foi As Costureiras de Auschwitz, da Lúcia Adlington, né? E ela fala como as costureiras lá no campo de Auschwitz, elas enfrentaram, né, conseguiram sobreviver a essa terrível situação da humanidade. E o último que eu li foi Com Armas Sonolentas, da Carola Savareda, um livro que fala de escravidão doméstica, da mulher. São uma história maravilhosa. Então, assim, a leitura é extremamente importante, tá? Dito isso, vamos para a aula, né? E claro, se você quiser colaborar com o canal, tem o Valeu aí, você pode dar a sua contribuição para que a gente possa cada vez mais fazer vídeos para vocês, né? Então vamos lá. Olha só, né? Prova dissertativa, estudo de caso. Então nós vamos falar aí das questões, né? Estudo de caso e questões. Então, é importante que você entenda como que a VUNESP cobra isso. E aí eu peguei aqui o exemplo do São Paulo, né? O que eles pedem lá? Prova discursiva de caráter eliminatório e classificatório será composta de 3 questões, veja, 3 questões, né? Sendo uma no formato de estudo de caso, que nós vamos ver. Então, são 3 questões. Uma é estudo de caso, que nós vamos ver como é que é isso, tá? E as outras 2 são perguntas normais, né? A prova discursiva visa avaliar os conhecimentos necessários ao desempenho pleno das atribuições do candidato e ao respectivo cargo, além de considerar sua capacidade de leitura, de interpretação e de escrita na forma culta da língua portuguesa, né? Por isso que eu falei da importância de ler. Porque para você escrever bem, você tem que ler. Então, quando você erra, né, palavras, com, estrutura do texto e tal, você vai perdendo pontos. Então, vamos lá. Estudo de caso, né? Peguei aqui uma prova que eu fiz de supervisor de ensino de Peruíbe. Me ajudou, fiquei com a segunda maior nota na dissertativa, né? Não fui a primeira, mas foi a segunda, tá? Né? Uma nota que me ajudou bastante, né? Pulei da 4ª posição para a segunda colocação no concurso. Então, a dissertativa tem esse poder, né, de te colocar para cima, né, para frente, quando você faz uma prova boa. Eu tirei nota 80, não é uma nota ruim, né? Poderia ter tirado aí mais, mas enfim, tá bom, né? Tá bom. Então vamos lá, olha só. Um estudo de caso, né? Então, o que é um estudo de caso? Vamos lá. É você analisar ali, né? O que a banca coloca, o que está acontecendo. Então, você vai. Vou até aumentar aqui minha tela. Você vai entender. A banca vai te apresentar uma situação. Por exemplo, no caso de professor, pode ser uma situação de sala de aula, onde você tem que usar como referencial ECA, algum autor, enfim, a banca vai te colocar uma situação ali, né, do dia a dia, do teu trabalho, e você tem que dissertar sobre aquilo, dentro dos pontos que a banca coloca. Então, vamos lá, eu vou dar para vocês como que é a questão, como que a banca corrige, tá? Então, nós vamos ver tudo isso aqui. Deixa eu diminuir a tela de novo, né? Só para você entender aí o que eu estou falando. Então, vamos lá. Vamos voltar para o texto aqui. Olha só. Leia atentamente para interpretar corretamente o que foi demandado à equipe de supervisores de ensino. Então, no município do interior paulista, a Secretaria Municipal de Educação solicitou a equipe de supervisores
de ensino do sistema que elaborasse um projeto de atuação junto às equipes de gestão das escolas. Ah, professor, mas você está falando de supervisor, o concurso é de professor? Pode ser, mesma coisa, né? O diretor solicitou aos professores, né, um projeto de atuação junto à sala de aula, né, com o objetivo de concretizar em sua rede pública a democratização da gestão educacional. Claro que aqui está falando mais de gestão, né? Mas podia estar falando de disciplina em sala de aula, de aprendizagem, de alfabetização, né? Aqui está falando de democratização, aplicando a legislação de ensino, a qual seria explicitada aos órgãos da Secretaria de Educação. O projeto deveria ser introduzido por justificativas de sua necessidade pela lentidão da lei de democratização, expondo suas prováveis razões com base em estudos de autores reconhecidos no contexto educacional. Com base no exposto e colocando-se lugar num dos membros dessa equipe de supervisores de ensino, discorra sobre as questões a seguir. Veja que poderia ter falado aí sobre a dificuldade de uma sala de se alfabetizar, né, de alfabetização, problema de disciplina, problema de bullying. Poderia ser qualquer esse tema, qualquer estudo de caso, falando ali da sala de aula, do planejamento, enfim. Né? Então vamos ver o que pergunta aqui. Ó. Explicite o conteúdo, ó, a número 1 aqui, a respeito da gestão democrática da educação escolar pública e seus princípios. Ó. Então está mandando, né, pedindo para você explicitar sobre o conteúdo legal da gestão democrática e da educação escolar e seus princípios. Eu tenho vários vídeos que falam sobre os princípios da educação, ó, presentes nos artigos 205 a 206 da Constituição Federal de 1988 e nos artigos 2, 3 e 14 da LDB, né, 93, 94 e 96, mesmo sem citar textualmente esses documentos legais, os quais serviriam de fundamento para o projeto solicitado. Então, você não precisa, aqui está falando, mesmo sem citar, mas você tem que trazer lá os princípios que estão na Constituição, que estão na LDB. Com apoio nessa legislação, exponha: educação é direito de quem? Dever de quem? Visando o quê? Olha a primeira pergunta aí, né? É uma pergunta, é um item, né, que você tem que expor. Fábio, eu preciso então colocar 1.1 e expor? Você pode fazer assim. Eu escrevi um texto, né? Escrevi lá: a educação é direito de todos, né? Dever de toda a sociedade, visando o pleno desenvolvimento do cidadão, né? Então, fui explicando isso. Ah, eu posso usar 1.1 aqui? Pode, não tem nenhum problema, tá? Você pode fazer isso, você pode escrever ali do jeito que você acha melhor desenvolver. Obviamente, tem que ser uma dissertação, né? Então, eu fui respondendo as perguntas, né? Então, educação é direito de quem? De todos, né? Dever de quem? De toda a sociedade, né? Da escola, do pais, do Estado, da sociedade, enfim. E visando o quê? Né? Então, fui respondendo. Desenvolvida com base com quais princípios? Aí falei dos princípios, certo? Os princípios de gestão democrática, pluralidade, diversidade, né, de concepções pedagógicas, enfim. Aí você vai respondendo. Quais os princípios legais orientadores da gestão democrática? Então, também fui elencando ali, eu vou mostrar o que é a resposta. E aqui, ó, o projeto político-pedagógico da escola e o regimento escolar tem alguma relação com a gestão democrática? Né? Então, aqui também uma pergunta sobre isso. Tem relação? Né? Prática? Em caso positivo, qual? Qual é essa relação? Então, veja, colocou lá 4 itens que você tinha que dissertar sobre esses itens, abordar todos ali, né? Então, isso é importante, você tem que ir abordando um por um, tá? Assim, ó, respondendo aqui, né? Não, eu fiz um texto. Ah, você pode responder 1.1? Pode também, não tem nenhuma restrição a isso, tá?
Aí a segunda, né? Com vistas a justificar o projeto, em sua parte introdutória, como foi solicitado aos supervisores, explique as dificuldades existentes para concretizar em nossas escolas públicas a gestão democrática e participativa, mesmo tendo uma legislação favorável a ela. Então, você vai ter que justificar quais são essas dificuldades e como se poderia superar essa dificuldade. Para isso, apoie-se em estudos e reflexões presentes em textos de Luque, Libânio, Fusari, Gadotti e Romão e outros autores constantes na bibliografia desse concurso, mesmo sem citá-los nominalmente. Então, você tinha que falar as ideias desses autores, mesmo sem citá-los nominalmente. E, claro, o de São Paulo você vai ter que falar, né? Se for de outro concurso que você conhece, você vai ter que falar dos autores, obviamente, que estão no edital. Então, o que a VUNESP esperava dessa resposta, né? Olha aqui o que ela esperava. Isso aqui é a resposta da VUNESP. Ó, a educação é afirmada na Constituição Federal de 1988 como direito de todos. Tá vendo? Lembra que eu falei, ó, direito de todos, né? Eu não lembro se eu coloquei isso aqui e tal, mas eu coloquei que era direito de todos, ó, por visar o pleno desenvolvimento da pessoa. É dever do Estado e da família, pois prepara para o exercício da cidadania e qualifica para o trabalho. Era essa no item 1.1 que a VUNESP esperava de você. Ó. Educação é direito de quem, dever de quem, visando o quê? É isso que a VUNESP espera. Essa era a resposta. Claro que você podia escrever diferente, né? Podia usar outras palavras, aqui não tem nenhum problema isso, né? Agora, se você tivesse falado que ela é direito de todos, que visa o pleno desenvolvimento, que é dever do Estado, da família, né? E qualifica, depois prepara para o exercício da cidadania e qualifica para o trabalho, frase mais dita na educação, né? Na legislação, ok. Aí o item ponto 2, você lembra qual é a pergunta? Olha aqui, ó. Desenvolvida com e com quais princípios? Então vamos lá. Deve, portanto, ser promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, com princípios que favorecem a pluralidade, a pesquisa, a gestão democrática nas instituições públicas. Ó, falou de pluralidade, né? Eu coloquei diversidade, inclusão, eu acrescentei mais coisas aí. Mas, tudo bem, falou de pluralidade, pesquisa, gestão democrática, ok, já atendeu ali, né, os princípios que estão colocados. E aí, a 1.3, o que diz? Quais os princípios legais orientadores da gestão democrática? Então, quais são os princípios da gestão democrática? Olha o que ele espera de você. O princípio que orienta a gestão democrática do ensino é a participação dos profissionais da educação na elaboração do projeto político-pedagógico da escola e das comunidades e locais em conselhos escolares ou equivalente. Então, o princípio, né, é a participação das pessoas no PPP, né, nos conselhos, enfim, era isso que a VUNESP esperava. Olha aqui, ó. E aí, na 1.4, quando ele pergunta lá, né, o projeto político-pedagógico da escola e o regimento tem alguma relação com a gestão democrática? Em caso positivo, qual? Aí a VUNESP esperava que você respondesse isso. Ó. O projeto político-pedagógico corresponde à gestão democrática, participativa e dialogal dos profissionais da educação e comunicação com as famílias e com a comunidade. Por quê? O PPP ele tem que ser construído de forma democrática, com a participação de todos. Você podia usar essas palavras, né? O regimento é uma espécie de constituição da escola, né? Que ficou junto, mas é separado, que regulamenta as funções dos diversos segmentos e viabiliza a construção, realização, avaliação e reconstrução crítica do projeto por meio dessa participação. Então, olha só, o regimento é importante, né? Porque ele é aquele, como colocou aqui, né? Como foi colocado aqui, é uma espécie de constituição da escola, né? Que faz ali, tem as regras, tal, que ela vai viabilizar isso. Olha aí, se você tivesse feito isso, gente, ó, uma escrita aqui tranquila, formal,
você teria atendido a todas as exigências dessas quatro primeiras, né? Um ponto desse estudo de caso, 1.1, 1.2, 1.3 e 1.4. E normalmente o estudo de caso vem trazendo ali várias situações, né? Então vocês viram aí, perguntou educação e direito de quem, então trabalhou a lei, né? A Constituição, os princípios que eu falo que são importantes. Então isso está atento, né? Então só para você já ir se preparando. Agora, olha só, né? Vou mostrar aqui para vocês, ó. Pontuação máxima, né? Se atendeu todos os elementos, dá 1.2, 1.2, 1.1 e 1.2, 20. Se atendeu todos os elementos, dá 1.3, 1.4, 40 pontos. Né? Então, só aqui você já somava 60 se você tivesse feito isso. Aí a segunda, vamos lá para a segunda pergunta. Com vistas a justificar o projeto, né, como a gente falou, as dificuldades existentes para concretizar em nossas escolas públicas a gestão democrática e participativa, mesmo tendo uma legislação favorável a ela. Então, vamos ver. Quais são as dificuldades? A legislação favorável é importante, mas não é suficiente, pois temos uma cultura política de centralização das decisões, organização e hierarquização de pessoas. Né? Então, são as dificuldades, né? São as dificuldades colocadas. Nós temos a legislação, mas a nossa cultura de política de centralização de decisões, de subalternização e hierarquização de pessoas. Você podia ter falado, olha, apesar da legislação ser importante, a gente tenta mobilizar os pais, mas muitos pais não querem, porque não tem essa cultura de participação, acha que o diretor tem que decidir tudo, fazer tudo, enfim. Você podia ter explicado isso de outra maneira, mas se você atendeu essas palavras que estão aqui, né? Falou dessa dificuldade, da subalternização, você podia ter falado de outra maneira, né? As pessoas não gostam de ficar tomando decisões na escola, acham que esse é o papel do diretor. Você falou com outras palavras, falou a mesma coisa, né? Hierarquização também e tal. Então, não é necessariamente essas palavras que você vai usar, mas pode ser. Como se poderia superar essa dificuldade? Aí ele pediu para você, né, usar aí os textos do Duque, Libânio, Fusari, Gadotti, Romão, né, vários autores que a Vunesp está sempre cobrando. E aí colocou, ela precisa ser construída pela vivência, pela prática da participação e reflexão sobre ela, participação na tomada de decisões que nos afetam e não só pondo em prática decisões alheias, mas aprendendo a participar cada vez melhor e transformando essa cultura autoritária em democrática, para participarmos não só da escola, mas em todas as situações sociais. Daí a importância de não só termos uma participação na gestão, como também uma gestão da participação nessa direção democratizante. Você poderia ter colocado aqui, né, que tem que incentivar a participação dos pais, promover, né, discussões, debates, chamar os pais para o conselho, para a PM, enfim, essência da escola. Você trazer os pais para a escola, trazer efetivamente a gestão democrática para a escola. É isso que o texto está falando. Esse é o estudo de caso, gente. Então, assim, é difícil. Ó, se você atendesse esses elementos da resposta 2 em 1, você teria 40 pontos. Então, você pode somar 100 pontos se você fizer tudo certinho que a banca espera de você. Você soma aqui 100. Né? Qual foi a minha nota? 80. Provavelmente eu perdi pontinho em alguma coisa aí que eu deixei escapar, tal, não coloquei. Pode ser alguma palavra errada também, né? Olha só, então, espero que dá para ter uma ideia do estudo de caso. Professor Fábio, poderia ser outra situação, estou falando de estudo de caso, por exemplo, de um aluno, né, de inclusão, que tem uma dificuldade, tal, como você vai resolver baseado nas, né, ação, enfim, poderia ser de bullying, poderia ser de alfabetização, poderia ser várias coisas, de violência,
Estudo de caso, que eu quero que vocês entendam, é que traz uma demanda para você pensar sobre ela. Aqui foi a demanda do quê? Da gestão democrática, né? Então, a demanda foi da gestão democrática. Como que a supervisão pode ajudar a desenvolver a gestão democrática na escola? E aí, foi perguntar conceito de educação, direito de quem, dever de quem, dizendo o quê. Se você for uma questão de bullying, pode perguntar sobre o bullying, o que é o bullying, né? Sobre a legislação, enfim. Se for sobre alfabetização, pode ali solicitar alguma coisa de trabalho, né? Um aluno que não está aprendendo, se for de inclusão. E tem N possibilidades de perguntas, trabalhar com a tecnologia. A gestão quer inserir as novas tecnologias, como que você vai, né? Enfim, tem muito estudo de caso que pode cair na prova. São variados. Meu conselho e minha dica, né? Como é que eu faço isso? Escreva, né? Escreva. Pensa um tema dos que eu falei. Bullying, uma criança em situação de risco, de vulnerabilidade, com base na lei, o que, que você vai fazer, como que você vai agir, uma criança que não está aprendendo, como que você vai desenvolver, fala sobre a lei, escreva. Sempre importante você escrever. Pensa numa situação, problema, até do seu dia a dia na escola, e que a diretora te solicita um projeto para trabalhar a sustentabilidade. Como que você vai desenvolver um projeto para trabalhar a alfabetização? Então, pensa e escreve. Isso já vai te ajudar. E tenta sempre estar fundamentando com a lei, com algum autor. Escreve sobre um tema. Pensa lá o tema e escreve. Vamos ver as perguntas aqui, ó. Eu fiz 2 perguntas exemplo aqui para vocês, ó, para não fugir muito da linha. Isso aqui é pergunta, né? Pode ser uma questão dissertativa. Então, o que eu coloquei aqui para vocês, ó? Quais, né, os princípios legais orientadores da gestão democrática? É uma pergunta direta, objetiva, né? O que, que se espera da gestão democrática? Essa é uma pergunta. Lembra que tem estudo de caso, né, que é maior, tem 2 dissertativas, são 2 perguntas. Pode ser uma pergunta assim mais simples, pergunta que vai, né, colocar sobre algum autor, enfim, sobre alguma situação, não como situação problema, mas como uma pergunta. Aqui é quais os princípios legais orientadores da gestão democrática. Olha o que a VUNESP esperaria de você, né? A Lei de Diretrizes e Bases da Educação, em seu artigo 14, determina que os sistemas de ensino, respeitadas suas peculiaridades, definam a gestão democrática do ensino público na educação básica, de acordo com o princípio da participação dos profissionais da educação, na elaboração do projeto pedagógico da escola e da participação das comunidades escolares em conselhos escolares ou equivalentes. Tá vendo? Né? Então, falou aí, né, dos princípios da gestão democrática. Vamos dar uma olhada. O que, que a VUNESP espera numa pergunta dessa, né? Ó, aqui a grade de pontuação, tá vendo? Então, ó, deveria ser mencionado que a direção deve buscar garantir a participação dos profissionais da educação, docentes, na elaboração do PPP, pois isso favorece um trabalho educativo que proporcione debates, diálogos, trazendo uma educação de qualidade. Se citou apenas docentes e profissionais de educação, sem mencionar a participação no projeto político, a pontuação foi de 10 pontos. Ó. Tá vendo? Se ele não citou aqui o PPP, que a banca considerou que era importante citar, 10 pontinhos. Ó, no texto, ela deveria mencionar a participação nos órgãos colegiados, conselho de escola, PM, comunidade escolar, local, discente, pais, gestores, contribuindo para uma educação de qualidade. Viu o que eu falei? Né? Se citou apenas comunidade escolar ou conselho de PM, sem mencionar a sua participação nas atividades da escola, a pontuação foi de 10 pontos. Isso aqui é a grade de correção. Então, o corretor ele vai basear nisso. Ó, citou a PM, falou, conselho de escola, tal. Então, quanto você faz uma resposta mais completa, né?
dentro do limite de linhas que tem lá para você fazer, melhor, tá? Melhor o seu desenvolvimento, né? E é isso que a VUNESP espera de você, tá? Eu dei esse exemplo aqui, né? Coloquei esse exemplo aqui porque não tinha pergunta, só tinha a grade de correção, não achei a pergunta, mas era mais ou menos isso. Então, o que, que acontece? É isso. Você tem que focar. A resposta sempre procurar ser completa. Você, aqui fala o demérito, né? O N3. Problemas relacionados à falta de objetividade, clareza, ortografia e não emprego da norma culta, -2. O que, que acontece, gente? Às vezes a pessoa fala e não diz nada, né? Fica enrolando, aquela resposta enrolation. Então, você tem que ter na mente. Aí, se você não assistiu o meu vídeo DNA da Educação, assista, porque boa parte das respostas são do DNA da Educação. Então, o que, que a gente vai fazer? Tem que ter em mente o DNA da Educação. Pluralidade, respeito, gestão democrática, né? Diversidade, inclusão. Isso está lá no vídeo do DNA da Educação. Se você não viu, eu vou deixar o link aí, você assista. Então, a sua resposta, ela tem que trabalhar os principais elementos da escola. Nesse caso aqui, gestão democrática, PPP, projeto político pedagógico, não poderia faltar, né? Falar dos órgãos, né? Que colegiados, conselho escola, PM, também não podia faltar, porque eles são órgãos de participação da comunidade, né? Órgãos que existem para dar voz à comunidade, discente, docente, pais, gestores, todos, certo? E agora, olha só, como deve atuar um gestor de escola para garantir efetivamente a gestão democrática? Como deve ser a construção do projeto político-pedagógico da unidade escolar? Em sua atuação, o diretor coordenará a participação dos profissionais da educação na elaboração do projeto político-pedagógico da escola, a ser garantida por mecanismos e estratégias de gestão sob sua liderança, promovendo debate de propostas, corresponsabilidade e consenso de intencionalidade, visando a maior consistência e coerência do trabalho educativo juntos aos estudantes, condição importante para obter resultados de qualidade. Como membro nato do Conselho de Escola e da Associação de Pais e Mestres, o diretor zelará pelo funcionamento participativo, de modo a agregar a colaboração imprescindível das famílias no acompanhamento do processo educativo e no controle da aplicação de critérios no uso de recursos da educação escolar. Então, o que a VUNESP esperava aqui, na N1? Mencionar que a direção, gestão escolar, deverá coordenar profissionais de educação, docentes, garantir a participação deles no projeto político-pedagógico, favorecendo debates, promovendo a corresponsabilidade e consenso. Se apenas mencionou a participação dos docentes, profissionais da educação, sem citar os projetos políticos pedagógicos, a pontuação foi de 10. Né? Isso aqui é a grade de correção da VUNESP, tá? O candidato deveria mencionar que o diretor ou gestor da unidade deverá promover a participação dos órgãos colegiados, conselho escolar, APM, discente, contribuindo para uma educação de qualidade. E demérito relacionado à falta de objetividade, ortografia. Peguei duas questões, né, bem parecidas aqui, só para vocês terem ideia de como que a VUNESP pode corrigir e como ela vai pensar. E aqui, né, é a grade para essas questões, obviamente. E aqui a questão. Isso é uma questão, tá vendo? Isso aqui não é uma situação problema, né? Não é estudo de caso, desculpa. É uma questão. E o que vai cair na sua prova? E aí vamos voltar lá. O que vai cair na sua prova, certo? Lá de São Paulo, é justamente um estudo de caso, né? Então, no formato estudo de caso, e duas questões, tá? Então, duas questões discursivas que você vai responder lá sobre alguma coisa relacionado à sua área de desenvolvimento. Então, gente, é difícil isso? Precisa, é aquilo que eu falei, precisa exercitar a escrita, né? Então, você precisa escrever.
sabe? Quando você vai escrevendo, você vai desenvolvendo habilidades de escrever, pense em situações da escola do dia a dia, né? Pensa assim, olha, uma criança foi agredida, né? Quais as providências? O que o professor deve fazer? Faz no é. E vai escrevendo. Escreve. Professor, vai cair isso? Não, acho que não, mas você vai escrevendo, você vai desenvolvendo a habilidade. Por quê? Quando chegar lá na hora da prova, né, e normalmente as questões dissertativas, elas têm 10 linhas para você responder. O estudo de caso, como a gente viu, um pouco mais. Né, porque o estudo de caso traz mais pontos lá, tal, você tem que abordar melhor. Quando você vai responder esse tipo de questão, você tem que estar muito bem certo de uma coisa: escrever corretamente, não utilizar abreviações, né? Abreviações nem pensar, ser objetivo, responda as coisas, não fique enrolando, sabe? Ou utilizando a primeira pessoa jamais, né? É sempre na terceira pessoa, vocês viram aí como é que é. A gestão democrática deve incentivar a participação, não é eu como diretor, não, isso não. Não é eu como professor faria, não, não é na primeira pessoa. O professor deve, né? Então, sempre usando a terceira pessoa, porque é uma discursiva. Então, você tem que ter isso em mente. Linguagem formal, nada de gíria, nada disso. Cuidado para. Você viu que não precisa citar o autor, mas se você quiser citar o autor, só cuidado para não fazer um texto não autoral. O que é um texto não autoral? Eu decoro lá o autor e praticamente igual o autor. Aí não é autoral, aí você vai perder ponto também. Eu posso citar o autor, mas eu tenho que usar as minhas palavras. O estudo de caso, eu tenho que usar as minhas palavras. Então, muito cuidado com isso. Ah, eu vou decorar todos os autores. Não. O que é importante saber, gente? Eles não vão pedir, vocês viram lá. É com base nos autores. O que eu falo para vocês no DNA da educação? O que nossos autores pensam? Está no DNA da educação. Tem autor brasileiro desses que está na VUNESP aí, no edital, que é contra a gestão democrática? Não, não tem. Tem autor aí que é a favor do ensino tradicional, né? Não, não tem. Então, essas coisas você tem que pensar, né? Pode ser uma questão de tecnologia que vá pedir sobre José Moran, pode ser uma questão sobre leitura que vá pedir para você falar da Délia Lerner, entendeu? Da avaliação, pode cair uma de avaliação para você falar sobre a Jussara Hoffmann. Então vai dizer assim, olha, vai ser, você precisa desenvolver um trabalho com base na avaliação mediadora. Utilize as ideias de Jussara Hoffmann para, né, como você vai fazer isso, enfim. Então, tem várias e várias possibilidades de pergunta e de estudo de caso. Tá? Então, você tem que estar preparado para isso, sabendo argumentar, sabendo escrever, né? E sempre ali. Nenhuma das perguntas vai vir fora do que está no edital, tá, gente? Nenhuma das perguntas vai ser fora do edital, e isso serve para qualquer prova, tá? Eu estou falando aqui de São Paulo, serve para provas diferentes. E a VUNESP sempre faz isso, né? Ela tem estudo de caso, que é mais comum, e questões também. Ela traz ali questões discursivas. E a VUNESP, em algumas provas, ela traz redação, certo? Não é o caso dessa de São Paulo, mas pode ser o caso de outra prova da VUNESP, que aí é uma redação mesmo, dissertativa, sobre algum tema. Lá ela traz trechos de texto, né? E aí você tem que dissertar sobre aquela situação, tá? Espero ter ajudado, esclarecido um pouco. É um tema que demandaria até mais, né, tempo para a gente falar sobre isso, mas espero ter aberto um pouco o horizonte, tirado um pouco da angústia do pessoal. Só queria dizer uma coisinha, gente. Para você ter a prova dissertativa corrigida, você precisa passar na objetiva. Então, não adianta, né,
você se preocupar tanto com a dissertativa e esquecer da objetiva, porque a objetiva te leva à dissertativa. Se você for muito mal na objetiva, nem vão corrigir a sua dissertativa, porque existe lá, né, uma quantidade de pessoas que terão as suas dissertativas corrigidas. Quando eu fiz o concurso, esse concurso que eu falei para vocês do Peruíbe, foi exatamente isso. Só foi para dissertativa quem foi aprovado na objetiva e tinha um número lá, tantos supervisores. Isto nem teve a sua dissertativa olhada, né? Então, a gente, para chegar na dissertativa, a gente passa pela prova objetiva, tá? Lembrando que em São Paulo serão em 2 horários, né? A objetiva de manhã e a dissertativa à tarde, tá? Às vezes é no mesmo horário, nesse caso em horário diverso, né? Então, são uma prova de manhã, outra prova à tarde. Como foi de supervisor de Estado, também foi assim, só que uma quantidade bem maior de questões, né? Mas a ideia do vídeo aqui é dar uma clareada nessa situação, tá bom? Grande abraço e até a próxima.